A paz do Senhor, irmãos. A nossa aula é sobre as características da música e do som. É muito importante nós entendermos que nesse curso de teoria musical nós precisamos desenvolver uma comunicação. Para isso nós temos que aprender os elementos, os seus significados, os seus símbolos, e nós vamos começar falando algo como o que é a música. A música é a arte, mas nós vamos substituir a palavra arte por habilidade. A habilidade de combinar sons sucessivos ou simultâneos. Como uma técnica, porque nós não estamos preocupados em formarmos aqui artistas, mas músicos, simplesmente pelo lado técnico da coisa, por sermos irmãos, estarmos dentro de um contexto evangélico. Então nós substituiremos isso, a palavra arte, por habilidade. A música tem alguns elementos que são principais e nós estaremos falando sobre eles. O primeiro deles, a melodia. A melodia são sons sucessivos que eles ocorrem uma nota após a outra, ou um som após o outro, assim como nós temos alguns instrumentos melódicos que nós podemos exemplificar, tais como saxofone, o violino, a flauta doce, flauta transversa, o clarinete, assim também como a nossa voz, né? Que é um instrumento melódico que Deus nos deu, né? Cada um tem a sua voz. Também temos a harmonia. No caso da harmonia, nós já temos uma disposição diferente. Os sons são executados juntos, de forma simultânea, ao mesmo tempo. Uma nota tocada junta com outra. E vocês vão encontrar isso em instrumentos como violão, assim também como teclado, ou até mesmo quando nós vemos um grupo cantando e soam aquelas vozes ao mesmo tempo. A harmonia. Já no contraponto, nós vamos encontrar essas duas maneiras diferentes, tanto a melodia quanto a harmonia, desenvolvida de uma forma que você vai ter que ter regras para se executar, tanto melodia quanto a harmonia. Ali, quando nós vemos uma instrumentação e um coro ou um grupo de louvor tocando juntos, nós encontramos essa regra. Embora nós vamos, no nosso curso, ver muito sobre melodia, nesse primeiro momento nós vamos estar vendo muito sobre melodia, harmonia e também esse nosso próximo elemento, que é o ritmo. O ritmo, ele tem na sua disposição uma ordem sucessiva. E vai ser muito importante, até na nossa próxima aula, a gente entender que você precisa entender as figuras, os seus valores, para nós entendermos como, se for colocado cada figura, ali nós estabeleceremos qual é o tipo de ritmo que nós estamos executando. O som é a sensação produzida no ouvido pelas vibrações de corpos elásticos. É difícil até, quando nós temos em alguns casos, as pessoas pensam, nossa, aquele rapaz tem um ouvido incrível, ele percebe, ele toca de ouvido. Realmente, é uma habilidade também. Perceber som é uma habilidade, nós estaremos também desenvolvendo isso ao longo do curso. Mas a primeira coisa que isso acontece, que a gente tem que entender, que é física. Nós ouvimos, e isso sai essa vibração de algum lugar, é emitida de algum agente e ela passa nos nossos ouvidos, e isso é registrado no nosso cérebro, aí nós temos consciência. Então até fica uma dica, que a gente tenha sempre o bom hábito de ouvir muito, ouvir os nossos louvores, né? Vibração regular. Essas vibrações que nós falamos agora, elas acontecem de duas formas. Uma que é regular, que é a que a gente pode perceber
tá dentro ali da nossa percepção, né, sensorial. Então, a vibração regular é aquilo que a gente pode identificar como notas. Quando você ouve o louvor lá e começa a entender, tá? É nota tal, isso aí é a vibração regular, que você vai entender. Já no caso da vibração irregular, ela é uma altura indefinida. Você não tem como perceber como nota. Assim, um bom exemplo são as percussões ou qualquer outro tipo de barulho. A percussão em geral, né? É a vibração irregular. E nós temos isso também na música. É o som que ele é usado tanto como notas com alturas definidas, né? Tanto agudo como grave, mas também temos a altura indefinida, que são os nossos instrumentos, percussão, a bateria. A altura. É muito interessante que quando se fala de altura, né, velocidade das vibrações, fica até aqui uma boa coisa para que todos entendam, aqueles que tocam o instrumento, estão aprendendo ali o seu saxofone, um clarinete, uma flauta, a altura dessas vibrações, ou o que vai definir ela, por exemplo, quando você vai tocar uma nota aguda, você precisa de velocidade, aí alguém vai lá e... Isso até para entender, para você não entender, poxa, eu estou fazendo uma aula de engenharia do som. Não, não é isso não, é aula de música. É para definir, isso pode te ajudar. Às vezes você está aí em algum lugar querendo aprender, né, tocar, e você não consegue tirar uma nota aguda ou super aguda no seu instrumento, e você vai, poxa, é a velocidade da vibração, então eu tenho que... Já a duração. A duração ela é interessante porque talvez você em algum dia você percebeu ali em algum lugar que estava tocando uma música muito alta e você um pouco distante e você só ouvia aquele grave, né? Aquele barulho muito grande de um bumbo, de um contrabaixo tocado, mas você não percebe tudo que está acontecendo naquele lugar. Por quê? Porque são ondas, né? E as notas graves, ela tem por si ondas lentas, mas elas duram mais, então elas vão mais longe. É uma curiosidade interessante para que vocês, até mesmo no dia a dia, dentro da igreja, vocês possam entender algum tipo de problema que está acontecendo no som ou no meio dos músicos, dos instrumentistas. Intensidade. A intensidade, ela é algo assim que nós precisamos aprender desde já. Porque senão, quando nós chegamos ali para ensaiar, o louvor ele está ficando até bonito, mas falta algo. Falta a solenidade, falta a dinâmica. E essa intensidade, ela é interessante nós aprendermos desde já. Como executar, a força, depende sempre daquele que está produzindo. A intensidade... ela depende, aí nós pegamos aquele irmãozinho, né, com a mão forte ali na baqueta e batendo um pouquinho mais forte. Então, intensidade é o tipo de som que a gente, como nós queremos emitir esse tipo de som. Força. E toda vez lá que a gente estiver falando de intensidade, é força. Como a mão mais forte no teclado, o sopro mais forte no instrumento. Timbre. O timbre, nós podemos definir como a particularidade de cada instrumento. Como assim? Eu gosto muito de dizer que o timbre, principalmente no caso da voz, é lógico que o timbre ele não é só a voz que Deus te deu. É também aquilo que você exerceu, que você executou, que você treinou, que você procurou se informar para desenvolver o timbre que você realmente vai ter. Só que o timbre é a característica particular de cada instrumento. Você vai ouvir ali o violino. O violino está tocando, a pessoa identifica, olha só, é um violino, é característico. Há uma confusão entre violino e viola, que são timbres parecidos. Inclusive há um desafio, né, quando se junta cordas e sopro, a afinação para timbrar isso não é uma coisa tão simples, mas você precisa entender isso como timbre. Voz, o canto, né, o violino, o saxofone. Então cada um tem a sua característica particular. Então seria a cor.
Seria como quando alguém vai lá e fala bem assim, qual é a sua cor? Lá quando você está fazendo seu formulário, qual é a sua cor? Aí você diz, minha cor é branca, minha cor é negra, minha cor é parda. Então, o timbre é muito parecido com isso. Também nós temos a notação musical, onde nós vamos ter todas essas propriedades e seus sinais que têm essa representatividade. A altura que nós falamos do som vão ser representados de acordo com como vão ser colocadas as figuras no pentagrama. A maneira com que eu colocar, o exemplo abaixo, se você colocar uma figura abaixo no pentagrama, na linha inferior, você tem uma nota grave, né? Aí a execução daquela maneira que nós falamos sobre as propriedades do som. Agora, se você colocar essa figura, essa mesma figura, colocar numa nota superior, numa linha superior, você vai ter uma nota aguda. Então, aí você vai ter exatamente aquilo que nós estávamos falando sobre a propriedade do som. Duração. Isso é algo assim que nós temos recorrente, alguns problemas de alunos, que eles têm muito problema com a duração, porque eles demoram a entender ou a memorizar o valor da figura. Mas na nossa aula nós vamos enfatizar bastante, vamos realizar alguns exercícios, a maneira que facilite a memorização de vocês com essas figuras. Então, a maneira que nós colocarmos o tipo de figura e às vezes até mesmo o andamento que a gente colocar tem um significado, né? Tem uma notação para isso, você vai entender o quanto vai durar, né, aquele som ali. Intensidade. A intensidade ela tem sinais muito específicos e nós vamos também desenvolver isso, como você vai atacar aquela nota, naquele momento, aquele trecho, tudo isso é importante e isso é que faz o brilho da música, ou talvez a manipulação da emoção da música, né? Seria mais ou menos assim para os irmãos entenderem como funciona. Aqui nós temos o timbre. O timbre, ele tem a sua facilidade, porque ele já vem indicado normalmente na parte superior do lado esquerdo, o instrumento que vai ser executado, em alguns casos, né, alguns compositores ou algum que edita na partitura, ele já vem ali transcrevendo qual instrumento vai ser executado. Mas se não também, nós temos pela tessitura, nós vamos aprender ao longo do curso, nós estaremos desenvolvendo isso também, entender na clave qual instrumento, na clave de sol, na clave de fá, qual instrumento você tocaria. Então isso vai ser muito importante que os irmãos entendam essas propriedades dos sons, realizem alguns exercícios, procurem se informar, não entendeu, volte à aula, procurem ter esse contato com os irmãos para tirarem as dúvidas e assim nos vemos na próxima aula. A paz do Senhor.